Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos falar nesse vídeo do Eduardo Bolsonaro, que, para não variar, decidiu mentir ali sobre o Flávio Dino, atacou o atual ministro da Justiça e indicado do Lula para o STF. Olha, o Dino, segundo muitos apostam, está com a vida resolvida, vai ser aprovado com tranquilidade, mas a oposição está tentando aí se organizar para, pela primeira vez na história, barrar a indicação de um presidente da República. Vamos falar sobre isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Manda o joinha para cima, deixa o like. Não gostou? Faz parte, manda o dislike, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor, sempre trazendo aqui algumas reflexões, algumas ponderações, desmentindo alguns aí, desmascarando outros, enfim. Então aqui é um espaço para a gente trocar uma ideia, debater. A gente está, vez ou outra, acompanhando aqui, né, de uma maneira mais próxima os comentários. Quem é membro, a gente consegue filtrar lá, né, e ver os comentários dos membros. Se você é, eu te agradeço demais por isso. Se você não é, a partir de R$ 1,99 por mês, você se torna membro aqui do canal e aí você dá uma força, dá uma moral pra gente ainda mais especial, porque todo o apoio aqui é especial pra gente. Como eu tenho ressaltado bastante, agradeço a todos que estão aqui no canal Politizando. Aí passamos de 207 mil inscritos, então bora buscar o 208 e crescendo sempre graças a vocês. Pessoal, é o seguinte, o Eduardo Bolsonaro, né, não podia deixar de provocar aí um dos maiores, digamos assim, né, inimigos, adversários, né, desafetos do clã Bolsonaro, que é o Flávio Dino. Depois que o Lula, né, o indicou ao STF, claro que esses ataques ao Dino aumentaram. Isso era esperado de alguma forma. Né, essa novela de quem que o Lula vai indicar para o STF demorou demais. Eu disse aqui outras vezes, olha, nós temos aí já várias semanas só com 10 ministros no STF. E aí você tem ali o presidente podendo indicar, o indicado tem que fazer lá suas visitas, conversar com os senadores. O Dino foi eleito senador pelo Maranhão, mas, né, não chegou nem a assumir como senador, ou só assumiu lá o protocolo, mas estava como ministro da Justiça e Segurança Pública, e ele foi lá no Senado várias vezes, né, participar daquelas comissões. Agora ele tem que ir ali conversar, trocar uma ideia, articular para o seu nome ser aprovado. Então demora aí tem a aprovação na CCJ, depois vai lá para o plenário do Senado e tem que ter maioria simples, né, nas duas casas, né, para ser aprovado então. Então demora um pouco e nós ficamos um período sem. O Lula certamente estava esperando o quê? Ter um melhor momento para fazer essa indicação, ou estava realmente em dúvida, gerou um bafafá danado, porque tem gente que queria que ele indicasse uma mulher, fizeram até um movimento, né, muito grande, fora do país, inclusive, outdoor lá na Índia, durante a reunião do G20, eu lembro disso aqui, né? E aí o Lula não cedeu a essas pressões e agora tem gente reclamando, porque esperavam que fosse, se for um homem, tinha que ser um homem negro, aí o Dino, né, para esses não serve, dependendo da estatística, o pardo entra, dependendo não entra. É uma confusão danada, né, por essas questões identitárias. O fato é, na minha opinião, o Flávio Dino tem aquilo que o cargo exige, o notório saber jurídico, né? O Dino tem uma reputação ilibada, né, até agora não se sabe de nada que o impeça de assumir uma vaga no STF, mas, claro que mesmo tendo os requisitos, precisa passar pela aprovação no Senado. E o bolsonarismo, a parte mais, digamos assim, mais dura, tem prometido dificultar a vida do Dino no STF lá, no Senado, para ser então, né, assumir a sua vaga no STF. E aí o Eduardo Bolsonaro, que não é senador, mas é deputado federal e é um, digamos, um porta-voz do bolsonarismo, já deu mostras aqui do que é que o Dino pode enfrentar por lá. Fez um tweet então. #Dino não. Esta é a pauta. Lula desafia o Senado. Que o Senado faça história e barre pela primeira vez uma indicação desta. Continua Eduardo. Não se pode privilegiar alguém por ser notório perseguidor de opositores políticos. Daqui a pouco eu explico aqui, porque aqui ele já começa a mentir. E bolsonarista tipo Eduardo que mente tem que ser desmentido e eu vou desmentir o Eduardo. Continua ele, mentindo de novo. Alguém hipócrita que desrespeitou o Congresso, o próprio STF e os brasileiros ao negar imagens das câmeras do Ministério da Justiça de 8 de janeiro. Alguém que recebe a dama do tráfico. O que é isso, Eduardo? Tem vergonha na cara, cidadão? Vou repetir o que ele disse. Alguém que recebe a dama do tráfico no Ministério da Justiça
com voo custeado com dinheiro público e acha isso normal. Aí o Eduardo também coloca uma montagem ridícula, que eu não vou nem colocar aqui para não ajudar a divulgar. Agora, vamos ver aqui por parte. Dizer que o Dino é um notório perseguidor de políticos, baseado em quê, ô cara pálida? Isso aqui é forçação de barra. Você pode ter 1000 divergências do Flávio Dino e faz parte tê-las aí, mas assim, não dá para dizer isso aqui. Como ministro da Justiça e Segurança Pública, ele não aliviou para quem cometia crimes. E nesse contexto de troca de governo, é óbvio que os podres do governo anterior, que estavam deixados debaixo do tapete, que eles venham à tona. Não porque o atual está perseguindo o atual ministro da Justiça, ou, já usando a lógica aqui, será que não dá para a gente dizer então que o anterior estava cobertando os crimes, o Eduardo Bolsonaro? Então aquilo que é prática de crime tem que ser investigado pela Polícia Federal, tem que ir atrás, tem que partir para cima. Como antes, isso não acontecia, era uma leniência total, agora alguém tem que agir. Então coube à Polícia Federal, aos órgãos, investigar. Ou será que o Eduardo Bolsonaro, que abraça a bandeira #contra a corrupção, não quer que sejam investigados só porque os, vamos chamar de supostos corruptos e bandidos, são aí do lado do Eduardo Bolsonaro? E falar ele preocupado com perseguição de opositor, nem parece que estava agarrado há pouco tempo aí com o Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, figuras que descaradamente e comprovadamente perseguiram opositores políticos na Lava Jato. Simples assim. Então não tem moral para falar isso. E o que ele considera então desrespeitar o Congresso? O Dino era convocado, foi várias e várias vezes, atendeu vários dos convites e convocações, foi lá nas comissões, no Senado, na Câmara, mistas, e fazia o quê? Respondia. Era provocado? Respondia com provocação. Tentavam lacrar em cima dele, ele lacrava em cima dos bolsonaristas. O Flávio Dino humilhou bolsonaristas várias e várias vezes. Aí isso aqui é desrespeitar o Congresso? E o que os bolsonaristas faziam com o ministro da Justiça, que é o ministro de Estado? E por fim, ele espalha aqui mais uma fake news, o Eduardo Bolsonaro, ao dizer que o Dino recebeu a dama do tráfico no Ministério da Justiça. Isso nunca aconteceu. Se tivesse acontecido, com certeza teriam já divulgado isso. O Flávio Dino foi firme e disse que nunca se encontrou com ela e nunca se encontrou, nunca foi divulgado nada. Ela esteve no Ministério da Justiça, se encontrou com assessores lá, secretário, mas com o Dino como Eduardo dá a entender, não. E já falei sobre isso aqui, de melhorar o controle aí de quem vai acessar o Ministério da Justiça. Ela não foi paga com dinheiro público porque ela é esposa de um dos chefes do Comando Vermelho do Amazonas. Ela foi paga com dinheiro do Ministério dos Direitos Humanos porque ela tem vinculação com um comitê dos direitos humanos do Estado. Então é por causa disso e não por conta dos crimes cometidos pelo marido que está preso e ela também foi condenada, respondia em liberdade e tudo mais. Então aqui várias distorções na fala do Eduardo. E o Flávio Dino já foi, então, como eu disse, indicado, tem que passar pela sabatina. E o UOL vai trazer uma matéria aqui, eu vou deixar o link para quem quiser acompanhar na íntegra, mas o pessoal promete, o pessoal bolsonarista, da direita mais radical, endurecer. Porque a direita mais democrática, o Centrão, acredito que vão aprovar sem nenhum tipo de preocupação. O próprio Odemar da Costa Neto, que é o Centrão em pessoa, está agora aí nessa posição difícil, não sabe se agrada bolsonaristas ou o Centrão dentro do partido dele, mas o Valdemar sempre foi aliado ao de governo. Foi lá atrás do Lula, da Dilma, antes do Fernando Henrique, do Bolsonaro. Agora tá aí, os bolsonaristas, vários deles foram eleitos, mas o próprio Valdemar já elogiou o Flávio Dino quando indagado, quando ainda era uma especulação se o Dino seria indicado ou não, mas matéria do UOL vai dizer que os oposicionistas preparam aí um dossiê do Dino, que isso está praticamente pronto, que vão perguntar para ele lá sobre questões vinculadas ao 8 de janeiro, sobre essa ida da dama do tráfico lá no Ministério da Justiça e sobre outras questões que o Dino já está careca, não literalmente falando, de responder lá nessas comissões. Então, essa questão aqui eu acho que não vai ser nenhum empecilho para o Flávio Dino, por quê? A não ser que os bolsonaristas tenham uma carta na manga e surpreendam o atual ministro da Justiça e acredito que futuro ministro do STF. A não ser que eles tenham algo muito forte na manga,
O Flávio Dino vai responder lá aquilo que já respondeu várias vezes e cá entre nós, se saiu super bem. Então, o governo aqui vai dizer a matéria, né, que pessoas aliadas ao governo estão confiantes e tranquilos, mas, né, admitem aqui que é preciso, claro, você dialogar, você buscar apoios. Alguns partidos como o PSD e União Brasil, cada um deles tem 3 ministérios lá, né, nesses vários ministérios que o Lula criou. Então, mas são partidos que não estão totalmente alinhados ao governo. Por exemplo, o Sérgio Moro é senador do União Brasil. E o Sérgio Moro, na minha opinião, é claro e óbvio que vai votar contra o Dino. Vai votar contra o Dino independente do que o Dino responder, que o negócio é assim, essa sabatina é só para inglês ver. Eu não vou generalizar porque eu não gosto disso, vai ter alguma exceção. Na minha opinião, eles já vão com o voto decidido, por conta da simpatia ou antipatia a esse ou aquele nome. Ou por conta de acordos feitos nos bastidores. Olha, você vota a favor que eu te dou esse cargo, você nomeia o fulano, o Beltrano. Infelizmente, isso é muito comum. Porque você tinha que votar a favor ou contra um ministro, seja ele qual for, baseado nas ideias. Olha, se eu sou contra as ideias, né, eu vou votar contra. Independente se é de esquerda, se é de direita, se era ministro desse governo, do outro. Mas não, infelizmente, as votações na Câmara e no Senado não são de hoje. Acontece muito na base do conchavo, ou de já uma rejeição automática e pronta. Não, se é indicado Lula, eu vou votar contra. Então, assim, e tem também os governistas. Não, se o governo mandou, eu faço de tudo, voto a favor até do que é ruim. Infelizmente, olha, a política nacional tem deixado a desejar, não é à toa da descrença do povo em relação à própria política. E voltando ao Sérgio Moro, deve votar contra a indicação do Lula, né, por conta da divergência aí, né, da oposição que o Dino fez à Lava Jato e tudo mais. E outras figuras, né, do União Brasil devem votar a favor, do PSD igual. Então, na minha opinião, vai ser aprovado. Não sei se com tranquilidade, vamos ter que esperar as movimentações, mas duvido muito que os bolsonaristas consigam pela primeira vez barrar um indicado de um presidente da República pro STF. Pessoal, é isso. Fico por aqui. Quem puder, espalha, compartilha o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.